Estas são histórias de brasileiros, pessoas que vivem e trabalham no campo, amam a terra e as suas famílias. Com o apoio da Embrapa, estas 5 famílias implementaram a integração lavoura-pecuária-floresta. Os resultados apareceram, produziram mais e de maneira sustentável. Luiz Macedo nasceu e viveu na Caatinga desde sempre. Ao longo dos séculos, as grandes secas exterminaram vidas e perspectivas. A saída era sempre o êxodo para terras mais férteis. Não tem outra renda não. Eu sobrevivo aqui da minha propriedade, só dos ovinos. Vivo ganhando dinheiro fora, nada não, é aqui mesmo. É daqui que sai o sustento da família. E graças a Deus eu me sinto feliz. Eu não gosto de morar em cidade, nunca gostei. Eu sou mais morar na minha roça. Tem uns tempos às vezes críticos, mais difícil, mas eu gosto de viver na nossa terra mãe. A família Macedo buscou alternativas de manejo e dá um exemplo de que é possível uma vida digna no semiárido. Ainda é uma vida de determinação, de trabalho. No começo da minha família, a gente começou, meus pais chegou que fica vizinho aqui nessa propriedade, é 2 quilômetros. Ele chegou, não tinha praticamente nenhum vizinho, era ele só. Aí chegou, foi aumentando a família, aí a gente foi trabalhando, aí foi chegando mais o vizinho. A gente criava aqui, era caprino. Aí foi criando uns ovinos. No início, foram tempos difíceis. Hoje, a situação já é bem diferente do que era quando Macedo começou a trabalhar na sua propriedade. A gente não tinha nenhum transporte para andar. O transporte que a gente tinha era uma bicicleta. A gente foi trabalhando, aumentando. A gente conseguiu comprar um animal. A gente não tinha nem a carroça nem o animal para andar. Aí a carroça que a gente tinha era do meu sogro, do meu pai. Sempre a gente pegava para ir daqui para a cidade. A gente ia de bicicleta. Botava a bicicletinha na estrada, a mulher no bagageiro e ia para a cidade. Tudo eu faço, mas meu marido na roça. Quando vai consertar uma cerca, um arame, tudo nós estamos lá juntos fazendo. A gente trabalha na nossa roça e às vezes também trabalhava os vizinhos ganhando diário, eu mais meu esposo, né, trabalhando de máquina manual. Buscar soluções para o problema da seca que perdura na região sempre foi um dos grandes desafios de quem vive e trabalha aqui. A gente plantava milho, muito milho. Hoje não, que os tratores já área já planta. Mas de primeiro não, nós trabalhávamos o dia todo naquela matraca, não era plantando. Ela trabalhava mais eu. Com a ILPF, os Macedo aprenderam a cuidar da sua propriedade, sem depender exclusivamente da chuva. O momento mais difícil mesmo foi nessa seca de 2012. Foi, porque a água ninguém tinha, a água veio só a água do ano anterior, que foi de 2011, aí a água acabou. Na região teve que abrir cacimba, a gente da região vendeu foi tudo. Todo mundo diminuiu o rebanho. Os bovinos que eu tinha, vendi tudo, que eu vi que não dava para me sustentar. Se era de eu ficar vendendo um e comprando a ração para o outro e ele só gastando ali comigo, não, eu decidi logo vender tudo e ficar só com os ovinos. Este é um dos lugares onde menos chove.
E quando a chuva chega, ela já tem destino certo, nas cisternas. A Embrapa estava ensinando a fazer um silo, aí foi um vizinho da gente, até um tio meu, ele disse: ó, gente, eu vi uma coisa hoje que todo mundo vai fazer. Ele disse: o quê? Ele disse: é o silo. Aí ele disse: pois vamos. Aí ele foi, fez uma pequena coisa, né? Uma amostragem ali, um silinho pequeno, aí ele fez aquele silo. Aí todo mundo aprendeu mesmo, todo mundo aprendeu, aí vem cada vez mais melhorando. Naquele tempo o pessoal começou e vem melhorando. Que hoje, se não fosse as tecnologias, o pessoal para conviver com a seca não era fácil não. O manejo correto da propriedade é a alternativa para ajudar o pequeno produtor a garantir seu sustento e confirmar que é possível uma vida digna no semiárido. Porque a época da chuva é pouca, a gente tem que aproveitar o máximo daquela água que cai naquele tempo da chuva para a gente fazer o plantio, para criar aquela pastagem, para a gente ter como criar o ovino. Os animais, o ovino, o caprino, o bovino, tudo tem que ter a comida, né? Junto com a comunidade, eles se organizaram para repartir apoio e conhecimento. É bom o cabo se organizar. Se a gente não tiver organização, a gente se perde. É fraco, não vai para canto nenhum não. Ele tem que ter o grupo. Porque aí o grupo ele tem como comprar uma ração mais barata. Tem como fazer muitos movimentos. Aí teve um tempo que viu um pessoal do Curtum, lá de Petrolina, aí veio e disse: a gente queria trabalhar com a melhoria de pele. A gente fez um calendário. Tem 40 fornecedores, aí cada semana já tem aquela data daquela pessoa mandar os animais. Que eu aqui estou mandando em 3 meses. A gente tem aquela quantia de animais que a gente manda para lá. Isso aí é uma coisa muito boa, que a gente tem uma organização muito forte. Porque hoje a gente produzir um produto, né, para não saber onde ele vai vender ele, não vale muito a pena. E assim você já está produzindo aquele produto, já sabendo por quanto vai vender. Já é uma coisa certa. É uma coisa muito boa que a gente tem aqui. E os Macedo, ajudados pela tecnologia da integração, se mostram confiantes e orgulhosos do que conquistaram sobre esta terra. Fui lá em Parnamirim, com esse reprodutor, eu ganhei primeiro lugar do Carneiro, Matriz era primeiro lugar, segundo lugar. Aí eu ganhei o prêmio da Caprichou e sempre eu ganhava os prêmios. Eu tenho um bocado de troféuzinho ali dentro de casa, mostrando os prêmios que a gente ganhou. Eu não tive muito sucesso no estudo, mas hoje, assim, por pouco que eu estudei, para eu trabalhar na roça, eu sinto que já dá para, né, sobreviver. Mas e já minhas filhas não, a oportunidade delas, o que elas puderem, dando o estudo delas, o que elas puderem, elas estão fazendo, né, estudando. Eu não tive a oportunidade, mas elas, graças a Deus, estão tendo a oportunidade de estudar. Nas proximidades de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, João Amantino vive com sua família, a esposa e 2 filhas. Então isso aqui era uma coxilha de barba de bode, que não tinha uma árvore, não tinha um passarinho. E sempre o meu espírito muito de natureza, né? Mas uma natureza integrada, uma natureza em que eu me faça parte. Então comecei, né, a plantar árvore, né, para agradar meus olhos, que as árvores de flor, de fruta para passarinhos, de madeira para a produção de lenha, porque a gente precisa se aquecer no nosso inverno. O meu objetivo inicial seria medicina e a psiquiatria.
E aí, por questão de namoro, se uma garota aí queria casar naquele ano, eu fui reprovado no vestibular da medicina, sobrou vaga na medicina veterinária, né? E como nós tínhamos propriedade, eu gostava disso aqui de fora, né? Eu fui fazer vestibular, como todos os outros meus colegas que tinham rodado na medicina humana, e tive a felicidade de passar com uma boa classificação, né? E aí comecei a cursar e gostei. Cada vez fui me apaixonando mais, né? Tinha um espírito ecologista, né? Esta é uma das regiões mais produtivas do país. Mesmo assim, Amantino sempre pesquisou alternativas de manejo. O cuidado com a terra é uma preocupação constante. A década de 70, que eu cheguei aqui em 69, 70, era quando a lavoura de soja começou a se expandir. E aí nós começamos a manejar os animais com um novo sistema de rotação de pastoreio. Produtor de leite, desenvolveu processos de integração agropecuária e fez de suas terras um exemplo de prosperidade. Eu encontrei, graças a Deus, né, na exploração do gado de leite, associado a um pouco de zebu que me auxiliam. Então, eu consegui, na verdade, integrar mundo mineral, vegetal e animal. Essa integração é que tem explicado, em parte, o sucesso que eu até posso dizer que estou tendo. Estou conseguindo atingir boas produtividades em leite, né? E sonho ainda em ultrapassar, inclusive, a produção que os neozelandeses conseguem com leite, né? A visão que eu tenho do João, desde o momento que eu ouvi pela primeira vez, é de um grande sonhador. Mas um sonhador que também tem o pé no chão. Ele está sempre pensando em alguma coisa nova, mas ele quer concretizar primeiro alguma coisa para depois partir para outra. Então isso é uma marca dele específica. Ele acredita, né, no valor da terra, né? Então assim, ele sempre trabalhou para ter um solo melhor. Se sentar com ele no computador, ele tem pesquisas, ele tudo planilhado, né, de como era o solo quando ele chegou aqui. E ele sempre melhorando o solo, né, corrigindo. Então meu pai sempre se preocupou em deixar a propriedade cada vez melhor, a terra melhor. A terra é a nossa mãe, a nossa fonte de sustento. Se nós não tivermos uma simbiose, nós não soubermos tratar da terra, os nossos dias estão contados. O que não for bem administrado, bem tratado, para de produzir, né? Essa prática de alternar pastagens com lavoura multiplicou por 6 os ganhos da terra, e a integração permitiu uma transformação do solo. Isso cria um elo tão grande na natureza, o homem na terra. Tu faz parte desse ambiente, né? Aqui nós não temos meio ambiente, aqui é o ambiente inteiro. Todos nós fazemos parte deste ambiente. Quando a propriedade rural é pensada de maneira integrada, os resultados não poderiam ser diferentes. Eu tenho a mais absoluta certeza, convicção disso, né? Que nós melhoramos o ambiente daqui, né? Aqui não tinha passarinho, né? Aqui não tinha comida para os animais suficiente, os animais morriam de fome no inverno e hoje sobra comida. Mas graças ao quê? Graças a uma associação que eu ajudei a construir, né? Associando, quer dizer, o mundo mineral ao vegetal e ao animal. Se tu conseguir fazer com que esse círculo se feche, um é útil ao outro. E quando tu vê, tu forma um círculo virtuoso, né? Cada vez melhor e maior. Essa atenção com a terra é um legado de gerações, do avô para as netas. A Fazenda São João foi denominada pelas filhas, né? Em homenagem a uma tradição que a gente respeita e cultua desde, não sei precisar, assim como a história do início da fazenda, né? O pai narrava, né? Contava pra gente, ele estivesse onde estivesse, ele não deixava de vir a Passo Fundo na noite de São João para acender a fogueira de São João. E ele contava que a mãe dele, embora tenha ficado viúva, né, quando ele tinha 8 anos, nunca deixou, dias antes da véspera de São João, de ir para o mato com aquela criançadinha, né, buscar madeira para acender a fogueira de São João. A mãe dele também nunca teria, porque já era a tradição da família que vinha de antes, né, nunca deixou de acender a fogueira. Essa memória das noites de São João, desde sempre, das fogueiras de São João, tornou mais amorosa essa relação dele
com a terra. O amor dele pela terra, por essa terra especificamente, é uma herança do meu avô, do pai dele, do Abrão. Eu acho que ele aprendeu com ele a amar, como eu e a Janine estamos aprendendo, e por isso a fazenda se chama Fazenda São João. Eu continuo com essa tradição. Todas as noites do dia 23, que sempre se faz anterior ao dia do São João, na noite do dia 23 de junho, nunca deixei de acender e espero em vida nunca deixar de acender a fogueira para o São João. Mesmo porque é uma simpatia, mas que não faz mal para ninguém, né? Nós recolhemos carvão, né? Pedaços de madeira que sobram da fogueira de São João, e quando ameaça um temporal, e eu já tive aqui alguns feios, e me parece que depois que nós começamos com essa simpatia, a verdade é que o vento diminui, as pedras não fazem estrago, né? Nós nos sentimos, inclusive, mais seguros com a figura do São João, né? E com o carvãozinho que é aceso, né? Nas horas de maior perigo, né? A verdade que nos tem protegido e nós nos sentimos, né, protegidos. Permanecer na terra nem sempre foi fácil. A família insistiu, trabalhou e foi buscar a tecnologia. A rotação de culturas com as pastagens no inverno e lavoura no verão transformaram esta propriedade. As pastagens são férteis e as lavouras muito produtivas. Eu tenho muito orgulho dele, porque é exatamente isso, é paixão. Então, apesar de todas as adversidades, né, ele é um teimoso feliz, né? Porque ele todo dia acorda com vontade de criar algo novo, melhorar. O que posso querer da vida? Mais do que trabalhar e me realizar com o meu trabalho, né? É tudo que eu pedi para Deus, né? E se eu vejo, além disso, surgir frutos, né? Minhas filhas são as filhas mais lindas do mundo, né? As minhas árvores são fantásticas, meus animais, né? Então, tudo isso me dá prazer e me dá satisfação. A paixão dele é essa terra, assim, ele realmente, tudo que ele faz é em benefício da terra, né? Ele sempre defende que não é o meio ambiente, é o ambiente inteiro. Nesses anos de trabalho e de pesquisa, João Amantino conquistou muito: o sustento pela terra e a união de sua família. Não penso que é tudo mar de rosas, obviamente, mas as rosas prevalecem. Então, eu acredito que o João, além de ser um grande sonhador, ele tem uma expectativa de fazer coisas novas, de inventar, de poder ir para frente. Ele não quer parar. Aliás, ele vai viver 150 anos. Ele é o homem que já nasceu para viver 150 anos. Estamos em São Nicolau, noroeste do Rio Grande do Sul, onde vive a família Ortiz. Nesta região, a cada 5 anos, 3 são tempos de estiagem. Um terreno difícil de domar, como dizem por aqui. Quando nós chegamos aqui, daí foi em 93, daí não era um lugar assim abandonado praticamente. No primeiro lugar da estrada, não tinha luz elétrica, não tinha água potável, não tinha transporte escolar, então praticamente não tinha nada, né? E daí nós tivemos uma ideia assim para reunir o pessoal, de fazer um galpão comunitário para que o pessoal se reunisse ali, conversasse, discutisse os problemas, né? O objetivo era buscar a comunidade em si, né? Toda a comunidade se voltar para os problemas do rincão. Se nós constrói sozinho, ficava isolado, ficava fraco. E aí buscando todo o pessoal que vivia no rincão. Então tudo ajudou, todos os vizinhos ali, tudo ajudou com uma coisa, com outra. Madeira, nós fizemos assim, simples, né? Hoje as pessoas que ajudaram, que conhecem, né? O trabalho, como é que foi feito, um trabalho simples. Hoje tem estrada, tem energia elétrica, tem transporte escolar, geração mais nova.
melhorou bastante, aí já teve. Como acontece em muitas famílias que trabalham no campo, a dificuldade de renda leva os filhos a deixar a terra. Na família Ortiz também foi assim. Aí ele, depois estava na escola, daí concluíram o 2º grau, né? E aí ficaram para casa. Daí aí eles mesmos, foi por conta deles, assim, perguntaram se eles podiam ficar, se tinha lugar para eles. Não tem. Mas só que aí eu pensei assim, para eles poderem ficar, daí assim que ampliar alguma coisa, buscar meio, né, de ficar, né, na zona rural, ficar trabalhando e poder ficar. Porque uma coisa era querer ficar, outra coisa era poder ficar. Duas coisas bem diferentes. Silvino Ortiz procurava uma forma de manter a propriedade produtiva e a família unida. No começo, a família teve dificuldades para garantir o sustento através da terra. O que nós estava gerando de renda, muitas das vezes não estava cobrindo os nossos custos. Tu vê teu filho trabalhando, se esforçando para te ajudar e tu não tem condições de algum final de mês dizer, ó, filho, pega tanto aqui, faz o que você quiser, né? Porque ele tem trabalho todos os dias dentro da propriedade. E isso eu acredito tenha sido difícil com meu pai e minha mãe, e para nós, eu e meus irmãos, foi também muito difícil. Os Ortiz precisavam se atualizar nas técnicas de manejo para lidar com a sua propriedade. Porque na realidade faltava para nós ali conhecimento, né? O nosso conhecimento tem uma base de chegar até um ponto de conhecimento de manejo de solo, manejo de animais, manejo de pastagem, manejo do dia a dia de uma propriedade. Era um conhecimento de 50, 60 anos atrás. A implantação do ILPF trouxe novas perspectivas para lidar com a produção e o gado. Através da integração, a história dos Ortiz ganhou um novo caminho. Os filhos ficaram e trabalharam. O grande problema hoje dentro de uma propriedade é esse. O jovem, o pai e a mãe, é ter a visão, né, de que possam todos continuar juntos. E nós tínhamos a visão, mas não tínhamos as condições de continuar juntos. A visão nossa era continuar junto, mas a possibilidade e as condições não eram favoráveis. Então hoje, depois de 5 anos de trabalho, absorvendo cada vez mais conhecimento desse pessoal, do projeto PISA, nos possibilitou isso. Aí tínhamos que buscar uma área, outro meio de produção, seria aí que entramos na área de produção de leite. A família passou a fazer a boa agricultura e a ocupar cada canto deste terreno com bons resultados para todos. Fazem plantio direto, pastagem adubada e plantam muitas árvores. Após uns 2 anos de projeto, a renda triplicou, o custo não aumentou, então a mão de obra até diminuiu, e então possibilitou que nós viéssemos a comprar trator novo, para melhorar o nosso sistema, porque o nosso trator, o pai comprou ele quando eu tinha 1 ano de vida, né? Então isso é muito antigo. Então, para trabalho diários, ele não suportaria. E para a nossa visão era que tivesse equipamentos que possibilitassem trabalhar mais. E aí a gente começou a renovar, mas com renda. Após a pessoa veio botar em prática esses conhecimentos, e aí conseguiu ir renovando e estruturando a propriedade, porque a propriedade, 5 anos atrás, era bem diferente. Tiveram condições para investir na propriedade e garantir o seu desejo, ficar juntos, trabalhando em suas terras. É uma história longa, né? No início, né? De noite nós estamos todos sentados tomando chimarrão e se lembrando, né? Daí tem que rir até do que a gente passou, vamos dizer, às vezes por uma dificuldade e tudo, né? E a gente conseguiu vencer. Eu acho que
tendência é que continua sempre, cada vez dando mais certo, e a família mais unida, trabalhando junto, né? Nunca trabalhar individual, buscando trabalhar sempre em parceria, com os irmãos, para que isso possa crescer, porque um só fica frágil, 2 já fica mais forte, os 3 juntos, 4, bem mais forte ainda. Fiz a minha parte, estou fazendo, e aí depois vai passar agora para eles fazer a parte deles de seguida, o segmento. Silvino Ortiz teve uma vida muito difícil. Trabalhou muito para que seus filhos e netos tivessem oportunidades melhores para trabalhar e estudar. Eu, na verdade, não tenho estudo. Nós éramos uma família muito grande, meus pais, nós éramos 17 irmãos. E meus pais eram muito pobres, assim. Então era difícil naquelas épocas. E aí eu não me criei com meus pais legítimos, me criei com um casal que me criou. E aí eles não tinham filho. Nós éramos 6 criados. E aí eu depois casei, eu sempre tinha aquele sonho assim de poder criar os filhos no que era meu. Se eu tivesse sempre empregado, não ia conseguir isso, então eu tinha que buscar uma forma assim. Na época era difícil, de poder, assim, eu assim não queria que os meus filhos passassem o que eu passei. E aí sempre foi a minha luta, né? Lutar, e Deus me ajudou, daí me abençoou que eu conseguia até hoje termos vivendo assim onde a gente é da gente, né? Eu acompanhei essa fase do pai, essa fase mais difícil que ele falou ali, né? De quando ele não tinha nada, que ele teve que construir tudo, partir do zero, passar por dificuldades. Coisa que ele disse assim, ó, que ele não gostaria de ver nós, os filhos, passar. E realmente o pai sempre batalhou, eu sei como foi difícil para ele, para que nós pudéssemos estudar. A dedicação do seu Silvino valeu a pena. Hoje, todos vivem e trabalham na propriedade, diversificaram sua produção e aumentaram sua renda. Cada um tem sua tarefa para ser cumprida, cada dia, né? Sabe já o que tem que fazer, determinado já, e cada um cumpre com a sua obrigação. Primeira hora do dia, 2 sempre levando no primeiro para ir tratar as vacas, né? Daí já os outros 2 já vão para a ordenha depois e vai repartindo o resto da tarefa do dia, né? Cada um faz um pouco para nenhum cansar o outro. Com a ILPF, a vida dos Ortiz mudou para melhor. Os laços de família e o apego à terra seguem, cada vez mais fortes. É muito bom, maravilhoso isso aí. Gratificante até demais. Ele poder ter todos os filhos juntos, os netos, a princesa, que é a neta mais nova. Todas as famílias deviam ser assim, não? É fácil. Não tem dificuldade para isso aí. Porque tem muitos filhos que não conseguem, vão morar longe, vem uma vez por ano, ver o pai, ver a mãe, né? Nós não, aqui é todo dia, né? Convivemos juntos. Hein? Apesar que agora eu casei, estou morando do lado ali, né? De manhã cedo eu levanto lá, venho aqui dar um bom dia para eles primeiro, para depois de trabalhar, né? E de noite é a mesma coisa, chega, peço a benção e vou embora, né? Agora nós temos mais essa aqui, que é o xodó, princesa. Então tem, a gente, lá, cada dia que passa é uma alegria, uma vitória, né? É isso aí. Como o nome desta aqui, a Vitória. Desde que casaram, Dirceu e Regina dos Reis vivem aqui, numa propriedade no interior de Maravilhas, em pleno Cerrado Mineiro. Na época que nós começamos, não tem vergonha de falar hoje não. Nós não tínhamos condição de comprar nenhuma bicicleta. Se não fosse a mão que meu pai tivesse me dado e a ajuda, eu acho que eu não teria o que tem hoje não.
E devido à parte de trabalho meu e de minha esposa. Nós, como se diz, além de ser marido e mulher, nós somos 2 parceiros. Como muitos brasileiros, eles precisaram encarar as dificuldades de iniciar uma nova vida construída com a parceria dos dois. Ainda falta muita coisa para arrumar ainda, né? Mas nós vamos conseguir. E o caminho é longo, né? Ainda tem muito que caminhar ainda. É de passo em passo, né? Não adianta pôr o carro na frente dos bois, não. Tem que ir devagarzinho, chega lá, né? Na propriedade, atualmente, criam gado e vivem da venda de leite. Com o sistema de integração, acreditaram que poderiam melhorar o manejo de suas terras e a quantidade de sua produção. Antes disso, o começo foi bastante difícil. Nós já tínhamos juntado um gado, né? Aí nós compramos esse terreno aqui. Só que nós pagamos com muita dificuldade, teve que vender quase tudo que tinha, sabe? Para poder pagar aqui. Não tinha força, não tinha água nem nada, era tudo cerrado. Tivemos que fazer os pastos, fazer curral, fazer cerca, colocar energia, colocar bomba de água. Então é tudo com muita dificuldade para a gente, que a condição financeira é pouca, né? Quando nós compramos isso aqui, não existia nada, só o cerrado e tudo que tem aqui hoje nós fizemos tudo. Fizemos primeiro a casa tirar leite. Eu fiquei devendo ele 16 mil, ele dividiu para me pagar de 4 vezes de 4 mil. Mas 4 mil na época era a mesma coisa de você pegar hoje mais ou menos 30 mil reais hoje. Aí eu pensei, como é que eu faço esse trem? Aí eu passei uma semana sem dormir de noite, pensando como que eu ia fazer. De dia eu trabalhava, de noite eu pensava. De dia eu trabalhava, de noite eu pensava. E nisso eu passei uma semana sem dormir. Foi aí que aí surgiu um vizinho, como se diz, ela é vizinha e sogra de um cunhado meu. Aí ela falou, Dirceu, eu vou fazer com você o seguinte, eu vou te emprestar tanto de dinheiro, que nessa época nem conta nem banco eu não tinha contato com nada. Aí ela falou, vou te emprestar tanto de dinheiro, você me paga com tanto tempo sem juros. Persistiram no trabalho porque acreditaram no seu negócio. E o caminho natural era implantar tecnologia para aumentar a produtividade. Crioulo, velho. Aí nós começamos. Fomos tratando as vacas, fomos agilizando as coisas, entregando leite na rua. Nós começamos com 15 litros. No final, entregava mais ou menos 150 litros de leite por dia. Aí no período mais ou menos de 6 a 7 meses, mais ou menos, eu consegui comprar uma moto, entregando leite na rua. Eu com a charrete com o cavalo. Eu saía daqui de casa aqui 6h30 da manhã. Eu chegava aqui 1h da tarde. E a Regina já estava fazendo as outras partes de serviço, vários serviços. Aí depois que nós compramos essa moto e a carretinha, aí eu saí daqui no mesmo horário, mas porém eu chegava aqui 8h30 da manhã, eu já estava aqui de volta. Com 150 litros de leite em cima da carretinha. Eu entregava na cidade. Então eu acho que você tendo Deus e você trabalhando honestamente, eu acho que não tem nada que segura a gente. Os reis sempre procuraram alternativas para melhorar sua terra. Um dos caminhos para enfrentar os problemas foi se organizar com outros produtores da sua comunidade. Igual nós estamos com um projeto aqui para furar um poço artesiano para nós aqui na comunidade extrema, certo? Igual durante o período que eu fui presidente da associação, eu conversei com ele o seguinte, e minha ideia foi e sempre será essa. Vai furar o poço artesiano porque nós não temos água encanada na região aqui para nós, nas propriedades. Então, vamos furar esse trem? Vamos. Mas vamos usar, não vamos abusar. E cada um conscientizar e pagar a sua taxa. Por quê? Se eu usei muito, eu vou pagar muito. Se eu usei pouco, eu vou pagar pouco. Então nós fizemos essa união para quê? Para nós ter um custo-benefício do leite melhor. Porque nós precisamos de arrumar estrada na comunidade. Vai um bendito ao fruto lá sozinho, o prefeito não quer nem saber dele. Então se você bateu com uma associação, a associação tem muito mais força do que um sozinho. E a associação, na realidade, é a comunidade reunida. Tudo que um precisa, o outro está ali pronto para ajudar. Às vezes, antes, nem na casa do vizinho a gente não ia, né? Então, melhorou demais depois que fez a capela, montou uma associação aqui na região. A implantação do ILPF, com mais árvores e sombra para os animais, permitiu aumentar a produção de leite. A família pôde, enfim, começar a sonhar mais alto e concretizar seus planos. Existe um sonho que a gente tem desde a área da infância, de ter a propriedade particular da gente separado. Nós pretendemos fazer uma casa, pretendemos comprar uma caminhonete mais nova e eu vou trabalhar mais na parte genética de gado.
Porque hoje nós estamos tirando mais ou menos, em torno mais ou menos de 450 litros de leite por dia. Dá para nós comer, beber e pagar as contas nossas. E viver tranquilo aqui na roça. Valores e sonhos passados também ao filho do casal. Filho de peixe, peixinho é, hein? O trem. Mas eu não sei se futuramente vai conseguir segurar ele aqui no meio rural. Eu acho que eu e minha esposa nós vamos trabalhando para dar o suporte a ele, para ver se consegue segurar ele cá na roça. Certo? Então já trabalhamos com ele aqui. Ele já mexe na parte de feira em Papagaio. Então ele já tem a parte onde que ele já trabalha particularmente para ele sozinho. Ele está com 11 anos, então aonde que a gente já começa a ensinar os filhos é de novo. Por quê? Por dia da manhã ele saber o valor que tem o meio rural. Eu vim aprender com meu pai e minha mãe, mas eu sempre gostei de plantas, animais, carneiro, cachorro, porco, galinha, garnizé, vaca, boi. Se você não for esperto, onde que eu falo com o meu menino para estudar, que hoje eu sou formado, minha esposa é formada, certo? Então, nenhum dos dois exerce a função que nós formamos, mas se você formar, você saber onde você vai conversar, o que você vai fazer, com quem você vai mexer. Acordo, tomo café, troco de roupa e vou para a escola. Chego em casa meio de 10. Venho aqui na minha horta, depois vou na minha outra horta e vou mexer com meus bichos. Aí de tarde eu vou fazer devir. Aí depois, de noite eu janto e no outro dia cedo eu vou para a escola de novo. Os dias mais difíceis parecem ter ficado para trás. O apoio da tecnologia de integração garante futuro mais tranquilo aos reis. Porque as grandes cidades são abastecidas de quê? Elas são abastecidas do meio rural. Porque as produções de tudo que sai, do arroz, do feijão, da carne, sai tudo de onde? Sai tudo do meio rural. Agora, se pegar todo o pessoal e levando embora para a cidade, daqui a uns dias, como o pessoal da cidade vai comer? E nós, se mesmo, nós próprios aqui na roça também. Isso aí é o que eu acho. Agora, não sei, eu não vou, como se diz, é o que o Dirceu fala. Agora, às vezes, outra pessoa já tem outra ideia, outra coisa, e não sou eu que vou contestar ninguém. Na propriedade, a floresta de eucaliptos plantada serve também como uma poupança para a família, diversificando seu negócio. Hoje, infelizmente ou felizmente, na roça, você tem que agregar valor dentro daquilo que você tem. Por quê? Porque você vai mexer com a parte agropecuária, ela sozinha hoje no meio rural não funciona sozinha. Então ela depende de você agregar valor de outras coisas, igual no caso nosso aqui, foi agregado no caso do eucalipto, para ajudar a parte da agropecuária. E no eucalipto nós entramos com a parte de apicultura. A proposta de produzir integrado vingou. E hoje, mesmo nos períodos em que a seca é mais forte, vivenciam uma realidade bem diferente daquela de outros tempos, antes da integração. Uai, foi quando nós começamos a ajeitar, né? Quando nós compramos aqui, conseguimos pagar. Quando nós tivemos nosso menino, né? Foi bom demais, foi uma alegria, né? E agora que nós estamos construindo a casa. Aí é uma vitória, né? Muito grande. Não, ainda tem muitos planos para frente, né? Se viver 100 anos, eu acho que não dá para completar os planos tudo que nós estamos planejando, eu e o Dirceu e o Fernando. Em Porto Vitória, sudeste paranaense, vivem os Zamboni. A gente tem o gosto de trabalhar na terra, né? Por causa que a gente nasceu na terra, né? E daí vai ser difícil a gente sair da terra, né? Por causa que
A raiz da gente já vem de longe, a nossa vida é essa aqui. 5h30, 6 horas da manhã, nós levanta e passa água no rosto e começamos a lidar com o gado, né? Vai tratar o gado, vai tirar o leite, tratar a bezerrada. E daí larga eles pro pasto e daí nós viemos tomar café, né? A família trabalha na terra há 3 gerações. As dificuldades no início eram grandes. Meus avôs veio de Rio Grande, lá de Santa Maria, né? E vieram para Foz de Areia, né? Meus avós, do parte do meu pai, né? Moraram lá 2 anos lá em Foz de Areia e daí vieram para Porto Vitória, né? Quando eles vieram, não tinha estrada. Era só um careiro, assim, que passava só o cavalo. E eles tinham uma carroça de cavalo, daí tinham que ir abrindo mais as estradas, fazendo uma estrada para passar a carroça daí. Desde o Rio Grande já eles trabalhavam com a terra, já. E daí vieram para Porto Vitória também, trabalhando já na terra também. Além dos problemas cotidianos, às vezes surgem situações inesperadas para quem vive no campo. Eu fui pegar uma novilha aquela vez com meu mano, o Irineu, né? E ela escapou daqui de casa. No pegar ela, eu fui passar a corda no pescoço dela, né? No nariz dela, né? E no eu me abaixar, ela terminou batendo no meu peito. E jogou eu de costa, né? Quando ela jogou eu de costa, eu desmaiei. E daí quando ele chegou de volta lá, o meu mano, para carregar a novilha, né? Eu não falava. Só me assei, né? Que ela tinha dado uma cabeçada no peito e tinha me jogado de costa, né? E naquilo daí, viemos embora, daí terminou soltando a voz umas horas em diante, né? E daí tirou todos os nervos do braço e do peito, né? E das costas. E daí ele me levou no massagista e ponhou os nervos de volta no lugar, e tomei uns remedinhos vagabundos e terminei indo no baile. E daí quando o médico chegou e falou pra mim que era tumor de pulmão, né? Que tinha de fazer tratamento, senão tinha 3 meses de vida, né? A gente tinha que vender bastante criação, daí para poder pagar o tratamento do Arlindo. Saiu caro o tratamento, aquele tempo era tudo pago. Quando eu soube, né, que tava bom, né, quando tava curado já, né, eu dei um abraço na médica, né, e agradeci a Deus que eu tava bom, tava curado, né. Os Zamboni implantaram a ILPF na sua propriedade. Com a integração, plantaram árvores por onde o gado se alimenta e tem sombra, oferecendo uma produção maior de leite. Meu sonho é nós fazer a nossa casa, né? E melhorar mais ainda que nós estamos hoje, né? Melhorar a propriedade, melhorar a casa, né? Fazer plantio mais de erva, plantio mais de eucalipto, melhorar as pastagens, né? Melhorar o gado ainda mais ainda, que sempre a gente pretende estar cada dia melhorando mais, né? Zamboni restabeleceu o equilíbrio do meio ambiente na propriedade. Onde havia barrancos e pedras, hoje há mata ciliar plantada. Ali já tem de todos, o bicho, o passarinho, tem jacu, perdiz, tem veado, tem tatu, tem coati, tem muitos bichos que tá vindo mais por perto de casa, coisa que não existia mais, né? Todo esse cuidado com a terra e com o ambiente resultou também numa água mais pura. Aí a nossa fonte de água. Água pura, água da serra, né? Fonte natural mesmo. Tem um tesouro aqui, guardado e muito bom, né? Vamos plantar fruteira, vamos plantar tudo que árvore em roda para manter ela mais boa ainda como que ela é, né? Mais fresca ainda, né? Que quanto mais árvore que fica em roda dela, mais fresca ela fica e mais protegida ela vai ficando, né? Com a integração, a propriedade do Zamboni é outra e as perspectivas também.
É um amor, mesma coisa que se tivesse uma criança, cuidar daquela criança, mesma coisa, né? É aquele amor que você tem na terra, né? Se você não põe veneno na terra, você cada vez está melhorando a tua terra, né? Se você começou a colocar veneno, quando vê, ela vai terminando virando um deserto, né? E orgânico não, orgânico só vai melhorar. O apego à terra e ao trabalho vem desde pequeno. O que antes era quase a diversão de menino, virou hoje o sustento da família. Era todo dia, 15 para 7, nós estávamos indo levar o leite mesmo. 5 quilômetros longe de casa, aquele trajeto com aqueles boi mesmo, naquele carrinho ali. Nem imaginava que hoje ia ter uma linha de leite que vinha buscar o leite em casa, né? Levava 2 horas mais ou menos todo dia para fazer aquele trajeto, né? Eu e o meu cachorro que me acompanhava todo dia. E voltava junto comigo mesmo. Eu era um piá de 12 anos aí, e era um esporte naquela época, né? E hoje tornou realidade de uma vez, né? Nossa, hoje a gente vê aquelas fotos, até emociona a gente, né? Pra a realidade que virou hoje. A vida destes brasileiros melhorou e a ligação com a terra e com a família segue cada vez mais forte em cada uma destas histórias. Aí eu fazia, era o esterco mesmo, eu pegava e vendia o esterco. Hoje não, eu já pego o esterco e já volto para aquela terra, né? Para ela ir recuperando ela o que ela já perdeu. Porque se a gente não for sempre fazendo o retorno, ela vai se acabar. E hoje ela está boa, amanhã, mas para o futuro, né? Para os filhos, netos, aí vem vindo a família, né? Se a gente não preservar ela, ela se acaba e vai ficar onde? A gente tem que preservar. A terra é a nossa mãe, a nossa fonte de sustento. Se nós não tivermos uma simbiose, nós não soubermos tratar da terra, os nossos dias estão contados. Isso cria um elo tão grande na natureza, o homem na terra. Tu faz parte desse ambiente, né? É um amor, mesma coisa que se tivesse uma criança, cuidar daquela criança, mesma coisa, né? É aquele amor que você tem na terra, né? Se você não põe veneno na terra, você cada vez está melhorando a tua terra, né? A gente que foi criado na roça hoje, já existe por si próprio um amor à terra, certo? Por ser nascido e criado na roça. Agora eu acho que o meio urbano também divide pensão de quem e mentalidade de ter amor à terra também. Porque nós já estamos lá, vai para 3 anos, nós estamos vivendo nessa falta de água. A população tem que conscientizar de fazer uso e não abuso. O que vai dar errado, o que vai dar certo, a experiência do mundo faz a gente entender isso. E tentar passar para os mais novos. Né? É o meu caso, por exemplo, fui fazendo isso aí, hoje a gente está passando, e eles estão colhendo isso aí, por isso está dando certo.